E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de Geografia. Sou o professor Gus e hoje, na aula 36, vamos falar das bacias hidrográficas brasileiras. Antes de eu começar a entrar aqui nos detalhes de cada uma das bacias ou mesmo nas características gerais, vamos primeiro apresentar, cada uma das principais bacias. Então, olha só o nosso mapa esquemático. Não é aquela belezura de mapa do Brasil, mas dá para você ter uma ideia de onde está o quê. Bom, então aqui na região norte, você tem a principal bacia que dá nome à floresta, que dá nome à região, que é a bacia do rio Amazonas. Beleza? Tem um monte de rio por ali, mas sempre a gente vai pegar a referência do rio principal, que é o que dá nome à tal da bacia hidrográfica. Então, o rio Amazonas aqui e todos os seus afluentes. Aí também faz parte do complexo do Amazonas, mas também pode ser caracterizado como uma bacia própria, independente, a bacia de dois rios que se juntam, o Tocantins e a Araguaia, que sai aqui da região próxima de Minas Gerais, cortam aqui principalmente o estado de Goiás e Tocantins e vão desaguar próximo, inclusive, da foz do Amazonas. Bom, outro rio importante, principalmente agora para a região nordeste, o rio São Francisco. Então observa ele aqui nesse cantinho do mapa, nascendo aqui também em Minas Gerais e cortando ali um pedaço do estado da Bahia e depois fazendo fronteira com outros estados e desaguando entre Alagoas e Sergipe. Então um rio extremamente importante para a região nordeste. E aí vamos aqui para a região sul e sudeste, próximo aqui de São Paulo e de Minas Gerais as nascentes, mas também tendo influência sobre vários outros estados, a bacia do Rio Paraná, ok? Bom, o Rio Paraná, ele vai junto com o Rio Paraguai, olha só, esse que sai aqui dessa região do centro-oeste brasileiro, vai entrar no país Paraguai, mas vai ter rio afluente também saindo da Bolívia, e ele vai cortar um pedacinho do Brasil, ele vai depois para o Paraguai e vai para a Argentina. A bacia do Paraguai, junto com a bacia do Paraná, elas vão se fundir e formar a bacia do Rio da Prata, aquele rio principal que vai cortar a Argentina e vai desaguar no mar entre a Argentina e o Uruguai. Bom, aqui então estão os principais rios e as bacias hidrográficas brasileiras. Está apresentado, beleza, só que agora a gente tem que ir na característica geral e depois na característica específica de cada uma das bacias. Bora lá? Bom, então antes da gente entrar no caso a caso de cada uma das bacias hidrográficas que a gente vai se atentar aqui, vamos primeiro dar as características gerais aí dos rios brasileiros. Primeira grande característica, você tem que lembrar de aspectos de relevo do Brasil. Então, o Brasil tem um relevo antigo e desgastado. Significa o quê? Que o Brasil tem muito planalto. Então, que o relevo brasileiro ele é formado principalmente de planaltos e planícies e algumas depressões. Então, a maior parte dos nossos rios, eles nascem ou correm por cima de planaltos. E o que acontece com esse tipo de rio? Chega um determinado momento que eles começam a descer os níveis de altitude. E, nesse sentido, esses rios eles acabam ganhando ali um grande potencial hidrelétrico. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre a questão da produção de energia no mundo e também especificamente no Brasil. Então, já fica a dica. Quando você pensa em produção de eletricidade no Brasil, você pensa em eletricidade de base hídrica, ou seja, as nossas hidrelétricas, por conta da característica de relevo e da hidrografia brasileira. Beleza? Outra coisa, como nós estamos num país tropical, as nossas bacias hidrográficas, elas são perenes. O que significa isso? Significa que, por mais que a gente tenha ali um inverno seco e mais rigoroso, mesmo assim os nossos rios principais eles não secam, eles são constantes. Okay? Eles podem até abaixar o nível deles, mas eles não vão secar. Por quê? Porque você tem uma fluidez contínua desses rios e toda uma ramificação de rios afluentes também que sempre vão alimentar o rio principal. Tranquilo? É claro que a gente vai pensar depois as exceções, os casos regionais, mas a princípios, lá numa questão, uma questão de vestibular, que peça informação geral, esse aqui é um quadro
bastante interessante para você ter na cabeça. Outra característica, a maior parte dos nossos rios, eles são exorreicos. Rios exorreicos são aqueles que desaguam no oceano, no mar, ok? E de novo a gente também tem exceções aqui. Por quê? Você pensar no Amazonas, ele é exorreico. Você pensa no Tocantins, no Araguaia, exorreico. Você pensa no São Francisco, também exorreico. E o Paraná? O Paraná ele vai desaguar no Rio da Prata. O Paraguai também. Então você tem ali as exceções, que depois a gente vai falar no caso a caso. Agora, outra característica geral. Os nossos rios eles são tropicais, né? Então a gente está aqui numa região entre equatorial e majoritariamente uma região tropical. Significa o quê? Que a gente tem basicamente dois tipos de clima. Então, um inverno seco, um verão chuvoso. E isso vai refletir na maior parte dos nossos rios. Até porque a maior parte dos nossos rios não está aqui na luzinha, mas vale colocar um pontinho a mais. A maior parte dos nossos rios eles têm regimes pluviais, ou seja, regimes ordenados ali pelas chuvas. Então, se as chuvas vão influenciar, então rios tropicais, eles vão ter um verão, um período aí de cheia, é o momento que eles vão encher da água, e no período do inverno, eles vão ter a vazante. Olha um conceito para você gravar que não é tão comum assim. Vazante você vai lembrar de algo vazando, né? Quando vaza, o que acontece? Diminui o volume de água. Então, vazante significa seca, né? Ou diminuição do volume de água de um rio. Tranquilo? Vamos agora para o caso a caso de cada uma aí das bacias hidrográficas brasileiras. Bom, vamos começar aqui então pela bacia do Amazonas. Antes de entrar nos detalhes propriamente da questão da hidrografia, né, dessa bacia, vamos só salientar a importância dessa região. A região da bacia do Rio Amazonas, né, além de ter a própria floresta amazônica, ela tem também todo um conjunto de potenciais na área de mineração, na área de produção energética, em termos de ocupação de espaço. Vejam bem, né? Mesmo a arqueologia, né, as pesquisas arqueológicas mais recentes, elas identificam a Amazônia como o filé mignon da arqueologia contemporânea. Por quê? Porque a gente pensa a arqueologia geralmente ligado a Egito, né? E Egito você pensa no rio Nilo, né? E qual que é o objetivo da arqueologia? Identificar, né, pontos de ocupação humana, né, em determinados lugares aí no passado histórico. Bom, a questão é que pouca gente sabe, mas a Amazônia já foi extremamente povoada, né? Já teve muita gente morando por ali. E a arqueologia só está conseguindo identificar tudo isso hoje, né? A partir de algumas pesquisas muito recentes. E isso abre precedente para a gente entender que a região ela é muito mais rica e diversificada do que a gente imagina, apesar de já saber muita coisa. Falar da própria riqueza da floresta em termos de produtos naturais que ela pode fornecer, a indústria farmacêutica adora explorar, né, toda a riqueza de potenciais da flora amazônica, enfim, tem muita coisa para se pensar sobre a Amazônia. E se eu fosse você estudando para o vestibular ou pensando num futuro, né, assim, na questão geopolítica aí, Brasil, relação com outros países, eu ficaria sempre atento à questão da Amazônia. A Amazônia ela ainda vai dar muito o que falar. Bom, feita essa observação, vamos agora para os detalhes, né, aqui da bacia do Amazonas. Primeira coisa, essa é a maior bacia hidrográfica do mundo. Olha só, nós temos aqui, né, sendo que essa bacia está majoritariamente no território brasileiro, a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Olha isso em termos geopolíticos, em termos de disputa pela água no mundo. O quanto isso aí ainda vai dar o que falar. Outra coisa, a bacia do Amazonas, ela é uma bacia multiterritorial ou multinacional, a gente poderia dizer. Por quê? Porque além do território brasileiro, essa bacia ela corta também território da Venezuela, da Colômbia, do Peru e da Bolívia. Não significa que só o rio Amazonas passa por esses países, mas significa que você tem vários afluentes
né, que nascem e cruzam territórios desses países e vão desaguar no Rio Amazonas. Esse sim é majoritariamente brasileiro. Agora, você tem todo um entorno, né, de sequência de rede hidrográfica que vai se direcionar para o rio principal. Aí, de novo, um debate político internacional importante aqui. O rio ele é multiterritorial ou multinacional. Ok, existe um debate que é importante você saber a respeito da internacionalização da Amazônia, que envolve, né, uma ideia de que esse é um território tão rico, tão importante, né, para a humanidade, que ele deveria não ser de nenhuma nação propriamente dita, mas devia ser de controle internacional, ou seja, está ali amparado ou controlado de alguma maneira pela ONU. Isso aí é um debate geopolítico monstruoso, né, já deu várias encrencas, mas o fato é, cada uma das nações que é dona desse território defende com unhas e dentes a ideia de ser realmente dona, né, do território amazônico. Então, quando você falar em multiterritorial ou multinacional, não é a mesma coisa que falar em área internacional. São opiniões que existem a respeito, né, de quem é de fato dono dessa área, né? Bom, vamos falar um pouquinho mais agora somente do Rio Amazonas. O Rio Amazonas, hoje há algum tempo ele foi novamente medido e verificou-se que ele tem a maior extensão do mundo. Até um tempo atrás, né, achava-se que o Rio Nilo, aquele lá do Egito, famoso, era o rio mais comprido, né, com a maior extensão do planeta. Hoje se identifica que o Rio Amazonas, né, desde a sua nascente até a sua foz, é o rio, né, mais extenso do mundo, né, ganhou do Nilo. Pouca diferença. Agora, há muito tempo já se sabe que o Rio Amazonas é o rio de maior volume d'água, ok? Então, rio com maior volume d'água, que representa mais ou menos 20% das águas que correm em rios pelo mundo. Deu para entender? Cuidado para não confundir essa história das porcentagens, porque quando a gente fala aqui de 20%, é somente de água que corre por rio, né? Volume fluvial mundial, tranquilo? Mesmo assim é muita coisa. De novo, né? Olha a importância geopolítica disso. Quem é dono de todo esse volume d'água, né? Ou da maior parte desse volume d'água aí, em termos territoriais? A maior parte é brasileira. Significa que o Brasil tem esse recurso natural que pode ser convertido em recurso financeiro, né? Hoje sob sua tutela. Vejamos o que pode acontecer no futuro com relação a isso. Bom, outro detalhe importante. O Rio Amazonas é um rio de planície, né? Ou seja, rios de planície eles são bons para navegação, eles são interessantes para deslocamento populacional, deslocamento de mercadoria. E, de novo, uma importância geopolítica. Porque quando você analisa os processos de ocupação da região amazônica, a maior parte da ocupação humana que se dá ali é na beira dos rios. Por quê? Porque o deslocamento ele se dá pelo rio. Então, por exemplo, na Amazônia não tem tanta estrada como em outras regiões do Brasil. Primeiro, pela questão da floresta. Segundo, né, pela dificuldade dos acessos. Mas principalmente por quê? Porque, as principais estradas ali são os rios, né? Dá para aproveitar o rio como sistema de transporte. Então, um sistema, né, hídrico ali de transporte. Não tem por que investir em outras coisas, né, com grande volume, se os rios eles possibilitam o ir e vir das pessoas. Tudo bem? Então aqui a gente tem as características gerais da bacia do Rio Amazonas. Vamos para o próximo. Outra bacia hidrográfica importante para o Brasil é a bacia do Tocantins-Araguaia. Vejam bem, são dois rios que em determinado momento eles se encontram e eles vão formar uma única bacia. Olha só, essa bacia pouca gente, né, principalmente de outras regiões do Brasil, ou não conhece ou não dão muita importância porque a gente tem tantas bacias importantes, né, com exploração econômica já mais ativa, que de repente essa aí fica meio de escanteio. O São Francisco todo mundo conhece por conta do Nordeste. A bacia do Paraná, porque está ligado aí ao eixo bastante economicamente forte aí da região Sudeste. Bacia do Amazonas, porque o Amazonas é o
filé mignon e um monte de coisa aí para geopolítica, para não sei o quê, para ecologia, blá blá blá. Agora, Tocantins-Araguaia. Olha só, gente. Primeiro, a bacia do Tocantins-Araguaia é a maior bacia plenamente brasileira, né? Ela não tem ali vínculos com outros países também. E isso faz com que ela tenha ali uma importância regional e geopolítica bastante relevante. Por quê? Porque ela vai cortar o centro-oeste e conectar o centro-oeste com a região norte. Tanto é que a foz da bacia do Tocantins-Araguaia, ela está junta com a foz do Amazonas. Então, o momento que essa bacia deságua no mar, ela está conjugada com a mesma foz do Rio Amazonas, no delta do Amazonas, né, tão próximo ali de Belém do Pará. Bom, no entanto, ela vai nascer próximo de Minas Gerais. Então, ela vai cortar toda a região ali de Goiás e Tocantins, que aliás, né, o estado de Tocantins ganha o nome em homenagem ao rio Tocantins que está por ali. Então, uma região bastante importante. E o detalhe, não é só dupla sertaneja que essa região produz, não. Tem muita coisa, né? Apesar da questão da dupla sertaneja, né, ser um destaque para a região, porque essa região ela é muito cantada em músicas sertanejas. Então, por exemplo, tem uma música bastante tradicional, né, do sertanejo tradicional aí, que é a Travessia do Araguaia. Então, uma boiada passando o rio ali. E por que essa história da boiada passando o rio? Porque é uma região que ela cresceu, né, e começou a ser explorada e ocupada justamente pela atividade da pecuária, ligado também à mineração lá no passado. Bom, são vários detalhes importantes que a gente tem que falar, mas vamos voltar aqui, ó. Um outro detalhe importante, questão da Ilha do Bananal. Então, no mundo, a maior ilha fluvial, ou seja, ilha de rio, é a Ilha do Bananal, que está dentro dessa bacia, né? Um detalhe aí interessante que muitas vezes cai em vestibular, né? Questão das ilhas fluviais. Uma outra ilha em destaque, que está lá no delta do Nilo, é a Ilha de Marajó, ok? Então o Brasil tem aí justamente como o Brasil tem grandes rios, tem também as chamadas ilhas fluviais, ilhas de rio. Agora, destaque. Questão do potencial econômico. Primeiramente, a questão da pesca, né? Os nossos grandes rios eles têm um grande potencial de pesca, né? E, portanto, potencial para alimentação, tanto da população local, como também para venda para outros lugares aí de maior concentração populacional. Um outro potencial dessa bacia é a questão da navegação. Vejam, esse é um rio que ele corta regiões de planalto, mas ele também tem trechos de pouca variação de altitude, o que facilita justamente a questão da navegação. No entanto, onde há variação de altitude, você tem o potencial hidrelétrico. Então, uma das grandes hidrelétricas brasileiras é a hidrelétrica de Tucuruí. A hidrelétrica de Tucuruí, ela foi implantada na bacia do Tocantins-Araguaia justamente para gerar eletricidade para uma outra grande atividade econômica que ocorre também no seu entorno, que é a atividade de mineração na região de Carajás, no estado do Pará. Olha só, então, a importância dessa bacia para gerar um fator aí de infraestrutura para um setor ali econômico importante para o país. Tudo bem, gente? Bom, as demais bacias hidrográficas que a gente tem que tratar, São Francisco, bacia do Paraná, do Paraguai, a gente vai deixar para a próxima aula. Tudo bem? Então, parte 2, próxima aula. Ficamos por aqui no dia de hoje. Abraço!